Mundial do Combate ao Transtorno Bipolar. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Arapuã, no nosso consultório, a especialista em neuropsicologia, a doutora Cléa Brito, que é a nossa entrevistada a partir de agora. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, é um maior prazer de estar aqui, retornando à casa, né? E sempre a gente faz entrevista aqui sobre os quadros. Parabéns pelo momento que é muito importante. Hoje, o Dia Mundial do Transtorno Bipolar, que é uma doença grave, psiquiatra, e que tem que ser visto, tem que ser entendido e tem que ser cuidado. Em relação à bipolaridade, isso é muito falado no meio da sociedade. Ah, fulano e tal é bipolar, fulano e tal tem transtornos de bipolaridade. Como é que a psicologia observa isso e quais são as definições de alguém que de fato é bipolar? Certo. A bipolaridade, ela trabalha em duas fases, né? Que é a fase do mania, que é a euforia, e a fase da depressão. Então, a euforia, o paciente, ele passa fases de muita energia, de muita empolgação, de muita euforia. E isso aí é um perigo, porque ele perde o discernimento da sua vida social, da sua vida profissional. É impactante na vida tanto profissional como na vida, nas atividades de vida diária. E são pessoas que podem ir ao shopping comprar excessivamente, sem discernimento, é um perigo. São pessoas que nos relacionamentos ele não tem o controle. Quando ele está sempre na fase de euforia, ele não tem esse discernimento do equilíbrio. E nessa fase de euforia passa para a fase de depressão. Então, a depressão, ele começa a se isolar no quarto, desanimado, sem energia, não sente vontade de se encontrar com amigos, não sente vontade de ir ao trabalho. É um desânimo geral. Então, assim, a bipolaridade, ela tem essas duas fases que tem que ser observada e ela é difícil de ser diagnosticada. Então, é preciso ter muitas observações sobre o quadro. Tem que ter um atendimento preciso do psiquiatra, tem que ter uma observação da psicologia. A psicologia tem ajudado muito, principalmente na técnica de TCC, que ele trabalha muito essa parte cognitiva e comportamental. Então, assim, é um quadro grave que tem que ser visto. Em relação à questão do tratamento, muitas pessoas não conseguem entender que há um problema, que há um diagnóstico que precisa de um tratamento. Essas pessoas criam barreiras, dificuldades. Não vou ao psicólogo, não vou ao psiquiatra. O que é que você passa para essa pessoa que está em casa agora? É importante, não tem cura, né? Isso é importante colocar, ressaltar que o transtorno bipolar, ele não tem cura, mas ele pode ser controlado. E hoje existe uma diversidade de tratamento, como, por exemplo, a questão da medicação. É procurar um psiquiatra para você ter esse controle, passar a medicação correta para você tomar e tomar direitinho, que às vezes as pessoas iniciam a medicação e deixa para lá, não pode, você precisa sempre estar, é um tratamento contínuo tomando essa medicação. E existe também outras tecnologias que hoje estão sendo bem usadas para a questão do controle, que é a tecnoterapeuta do neurofeedback. Hoje, lá na nossa clínica da Psiconeuro, hoje nós temos esse trabalho, né, com o terapeuta cognitivo comportamental, que é o psicólogo, né, com essa abordagem que tem dado muito resultado. E temos também o neurofeedback, que um aparelho, né, que a gente coloca no cérebro, é bem interessante, né? Eu trouxe de São Paulo para cá e que a gente vai organizando, porque o transtorno bipolar, ele afeta muito o cérebro, essa comunicação neuronal. Então, muda o funcionamento neuronal. Então, essa técnica do neurofeedback, ele tenta organizar para que a pessoa funcione melhor, porque a própria doença, ela afeta diretamente as funções neurocognitivas, neurofuncional do cérebro. Doutora, qual é o principal perfil de um paciente bipolar na sociedade? Atinge mais quem? Crianças, adultos, idosos, homens, mulheres? Qual o perfil que você consegue identificar mais? É uma boa pergunta. É a partir dos 15 a 25 anos, né? Que ela dá aquela impulsividade, aquele auge, né, do quadro. Então, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, ela mostra a prevalência de 140 milhões de pessoas no mundo e que nessa faixa etária de idade, a prevalência é entre 15 a 25 anos de idade. Mas hoje,
né, nas observações em consultório, a gente já vê uma incidência entre 40 a 55 anos. De forma prática, quais são os exemplos claros que a senhora tem a dar agora de um paciente com sinais claros de um alerta de uma bipolaridade? Isso. Na prática, na vida, que alguém que está em casa agora, epa, isso daqui pode ser considerado uma bipolaridade. O que a senhora tem a dizer? Primeiro passo é você se isolar em uma fase. Ele passa uma temporada se isolando, sem vontade de ir ao trabalho, desanimado, triste. Então já é o que? A fase da depressão, que ele tem essas duas fases, né? Então a primeira coisa que eles fazem é a experiência de consultório, é se isolar no quarto. Ele não quer conversa com ninguém, ele não tem vontade de sair para se encontrar com as outras pessoas, com os amigos. O que ele fazia anteriormente, ele não está conseguindo fazer. É uma questão que não é preguiça, mas é uma questão funcional. Realmente ele não consegue fazer. E nessa fase vai passar e inicia outra fase de euforia. É uma extremidade, é você estar sem energia. Eu vou dar um exemplo assim mais claro. É você estar desligado e daqui umas 3, 4, 5 semanas ou outro mês ou meses, você está eufórico, você está ligado a tudo, você está impulsivo, você está agressivo, agitado e vai para o trabalho, quer fazer 1001 coisas ao mesmo tempo e você observa que não tem controle. Então essa aí é uma observação que você tem indícios de você investigar essa bipolaridade, que são características da bipolaridade. Então, você que está acompanhando agora o nosso programa, estamos tratando sobre um assunto relacionado à questão de bipolaridade, que hoje é o Dia Mundial de Combate a esse tipo de problema. Existe alguma situação, alguma medida paliativa para ser feita, de hábitos comuns que nós podemos adotar no nosso dia a dia que ajude a evitar esse tipo de problema? Olha, porque a bipolaridade ela é genética, é extremamente genética, mas a predominância dela é genética. Mas existem os gatilhos externos. Quais são? Então, o estresse, né? Às vezes um divórcio, né? Um gatilho para as pessoas. Às vezes problemas financeiros, às vezes problemas com amigos, né? Hoje as pessoas estão bastante sensíveis. Então, qualquer palavra, às vezes qualquer coisa, machuca muito as pessoas. Então, assim, qual o conselho que eu dou? Gente, a vida, a gente precisa administrar ela da melhor maneira possível. Conflitos, discórdias, a gente vai encontrar. Mas a prevalência, a gente tem em mente que a paz e a administração de você viver essa vida que é tão importante, né? A vida da gente é muito importante, é linda. Então, a gente tem que procurar viver ela da melhor maneira possível. Não somatizar muita coisa, né? Que hoje as pessoas... Hoje tudo é bipolar. Então, fulano é bipolar, cicrano é bipolar. Bipolaridade é uma coisa muito séria, é uma doença. Ela é grave, né? Todo mundo que é bipolar. Então, se você hoje amanheceu triste, a gente tem o direito de amanhecer triste. Então, a gente altera o humor da gente. Às vezes a gente não acorda bem, mas quando é à noite a gente está bem. Não é bipolar. Bipolar é uma doença que você está doente em fases, né? Você melhora, tem aquele controle, depois você começa com as crises. Então é grave. Mas o que eu oriento vocês, né, nosso público, né, que comece a ver a vida de uma forma mais leve. Assim você vai conseguir funcionar bem. Porque, gente, a gente tem um cérebro. Nós temos neurônios. Se você maltrata muito esses neurônios, eles vão sofrer e vão começar a funcionar diferente. Então, você vai começar a comportar-se diferente. Se eu tenho um neurônio com dificuldade, com cansaço, com fadiga, eu vou funcionar diferente. Então, assim, a tranquilidade, a forma da gente administrar a nossa vida é importante. E o pensamento positivo. Doutora, muito obrigado pela entrevista conosco. Um grande abraço e boa sorte na sua caminhada, tá bom? Nós que agradecemos lá da Psiconeuro o convite e estamos sempre à disposição. É rápido o intervalo, nós voltamos já. Sai daí, não.